me chamam aí que eu estou atenta. Então, iniciei a gravação agora, então. Bom, então, como eu já me apresentei, né, eu costumo trabalhar com algumas disciplinas na pedagogia presencial, também eu atuo na pedagogia, na educação física, né, algumas disciplinas da pedagogia EAD também, gosto muito, acho que é uma área, assim, que me encanta. Eu sou graduada em pedagogia e em educação física. Então, as disciplinas que mais me encantam e mais me provocam, assim, são justamente as disciplinas que falam da corporeidade, do corpo, do movimento, disciplinas que tratam das múltiplas linguagens, né? Então, vocês vão ver que mesmo a disciplina de cotidiano, eu sempre vou trazer algumas provocações relacionadas a essas temáticas, né? Mas dando conta daquilo que a ementa prevê para a gente. Eu vou fechar aqui, eu quero compartilhar com vocês uns slides para a gente poder conversar melhor. Eu trouxe alguns tópicos, assim, que eu não quero deixar de falar com vocês, e aí eu queria fazer uma combinação, né, da gente poder... eu coloco para vocês um pouco, assim, do planejamento da disciplina, por onde eu pensei em ir, enfim, e aí depois, no final, a gente abre para o diálogo. Podemos fazer assim? Ok. Pessoal, alguém aqui pode ficar como para abrir a porta para os colegas, porque aí eu vou passando aqui os slides, aí eu coloco como coorganizador só para ir abrindo a porta. Não sei se a Eliane já está aqui, a Eliane Pisque, acho que não, né? Senão eu a colocaria. Acho que não. Alguém pode ficar? Só ir apertando ali, autorizando o acesso dos colegas. Obrigado. Eu posso fazer, professora. Um abraço. Tchau. Mônica? Isto. É Mônica, né? Ai, obrigada, Mônica. Vou te colocar aqui, então. E aí você vai aceitando aí os colegas. Porque aí eu sigo dialogando aqui e não preciso ir e voltar. Ok, acho que agora já vai dar tudo certo. Já deu certo. Ai, perfeito. Muito obrigada. Assim a gente consegue... De nada. Consigo dialogar melhor com vocês. Estão vendo aqui meus slides, imagino, né? Da disciplina Cotidiano na Educação Infantil. Aqui, então, pessoal, um pouco da ementa, né? Essa ementa também está lá no plano de ensino organizado, mas o que eu trouxe aqui para vocês, que eu queria destacar, é o cronograma, né? Diferente a depender da disciplina, eu coloco sugestões, né? Coloco textos, enfim, semanais, e outras, quando eu entendo que é um texto mais denso, enfim, que exige um pouco mais de tempo, eu coloco ela quinzenalmente. Então, essa disciplina, eu procuro organizá-la de forma quinzenal, né? Então, nós vamos ter a semana 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 e a semana 9. Então, organizo ela também em temáticas, de acordo com a ementa. A ementa vai ser sempre a mesma, né? O que vai mudar é a forma, a escolha das leituras, enfim, né, das atividades que os professores escolhem, mas a ementa é a mesma, né, que está ali, né? Então, e que está, inclusive, lá no nosso plano de ensino. Então, vai tratar de concepções de cotidiano, rotina e ritual, que hoje a gente vai falar um pouquinho, e as implicações disso, né, na prática pedagógica, no contexto da educação infantil, o estudo do tempo, espaço e as suas marcas na educação infantil e nos processos de
educação infantil, o cotidiano e a prática pedagógica na educação infantil e as diversas formas de linguagem da criança, né? Eu falava das múltiplas linguagens. Organização do cotidiano, avaliação e projetos de trabalho com crianças pequenas. Vejam que aí a gente tem vários aspectos para dar conta, então por isso que eu organizei quinzenalmente com uma proposta um pouco mais densa, assim, em cada uma delas. Então, aqui está a organização, depois os slides eu também vou disponibilizar, e aí eu começo ali com a semana 1 e a semana 2, né, deixei aí um capítulo de livro que eu acho muito importante, né, para a gente pensar, começar esse movimento de pensar o cotidiano. O que é esse cotidiano, né? E aí nós temos um cotidiano da educação infantil que difere de outras etapas do ensino, né? Então, a gente chama de educação infantil e não de ensino infantil, tem uma razão, né? Há uma concepção de criança, há uma concepção de educação, então por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, e esse texto, assim, a mim me parece, né, que ele traz um pouco dessa poética sobre esse planejamento na educação infantil, né? Eu digo que tudo começa e recomeça no planejamento, né? Não é que começa e termina. A gente começa e recomeça de novo. A gente planeja, a gente analisa, avalia e replaneja, né? Então, e essa escrita, então, eu acho que ela traz um pouco dessa leveza para essa temática que é, às vezes, um desafio, né, no contexto da educação infantil. Então, a ideia ali é pensar um pouco esse ritual, né, os ritos, e aí eu vou falar depois especificamente sobre isso, pensar a rotina, os rituais, e isso dentro, então, do cotidiano. E uma das críticas que os autores nos trazem é o fazer pelo fazer, né? Então, não pode ser somente uma repetição de atividades, né? Que a gente, ou uma lista de atividades, de tarefas que a gente organiza para as crianças. Elas têm que ser significativas para as crianças, né? Por isso que eu trouxe aqui a frase, né? Se não faz sentido, não faz sentido, sobretudo para as crianças. Então, o planejamento ele deve partir justamente delas, né? Das crianças. E tampouco esse planejamento deve ser algo muito aberto, né? Bom, vamos ir para o espaço da escola e vamos ver o que vai acontecer, né? Não é realizar aquilo que vem na cabeça naquele momento, naquele dia. O planejar, ele é fundamental, né? Porque a professora, o professor, e aí muitas vezes eu uso a professora, porque nós somos maioria na educação infantil, na pedagogia também, né? Mas há preciso ter uma intencionalidade, né? Aquilo que a gente fala, e vocês já devem ter ouvido falar muito, a intencionalidade pedagógica, né? A gente tem que ter uma proposta voltada para o processo educativo das crianças. Mas ela não deve ser algo estanque, fechado, né? Ela deve ser, sim, flexível. E no vídeo que eu disponibilizei ali na primeira aula, nas primeiras aulas, a Lindsay, que faz a defesa da sua dissertação segunda-feira, ela fala sobre isso, né? E ela se dedicou no mestrado a estudar o planejamento na educação infantil. Pois se alguém tiver interesse e disponibilidade de tempo de acompanhar, eu passo aí o horário. E eu trago aqui a Cecília Meirelles, né? Eu gosto muito de usar outras linguagens, né? E aí vocês vão ver que nas aulas eu vou usar vídeos, eu vou usar leituras, eu vou usar imagens, né? Porque eu acho que elas nos tocam de outras formas. E a poesia também, eu acho que ela é muito importante, porque ela vai nos ensinar o mesmo conteúdo, mas de uma outra forma. Então, é preciso escolher o seu sonho, né? Como dizia a Cecília Meirelles, né? Planejar, ele deve ser um ato, sim, de ousar, de aprofundar os conhecimentos, ampliar os nossos horizontes, né? E permitir, principalmente, o erro, porque o acerto vem, né, também com o erro.
e retomar, recomeçar tantas vezes forem necessárias, né? Então, isso quer dizer o quê? A flexibilidade no ato de planejar. Então, é preciso a flexibilidade. E aí, para a gente pensar o planejamento nesse contexto, a escuta atenta, e é bom, vocês devem ouvir muito falar, é preciso ter uma escuta atenta, mas o que é essa escuta atenta, né? Eu ficar do lado da criança com o ouvido em pé e escutar o que ela fala. Então, durante a disciplina também a gente vai falar sobre isso. A observação das crianças, que é fundamental. O registro em diários, né? Eu gosto muito dessa temática dos registros, porque quando nós não registramos, né, a gente cai muitas vezes no esquecimento, né? Eu brinco com os meus alunos que eu às vezes esqueço, né, pequenas ou grandes coisas se eu não registro. Então, às vezes, uma pequena anotação, ou pegar o celular e fazer um áudio para deixar o registro, para deixar gravado, também é importante, né? Ou fazer uma escrita. Cada um encontra a sua forma de fazer o registro para que a gente possa efetivamente pensar num acompanhamento, né, do desenvolvimento, do processo educativo das crianças. E a questão da reavaliação cotidiana, né, constante. A gente não pode pensar numa avaliação, bom, chegou agora o final do bimestre, do trimestre, do semestre, agora eu vou olhar para a criança, né? Não, esse acompanhamento, esse olhar para a criança, escutar a criança, ele é feito todos os dias, né? Porque a criança não tem um dia para aprender, ela aprende todos os dias. Então, pequenas aprendizagens vão se somando, né? E muitas vezes se transformando numa grande aprendizagem. Então, para a criança conseguir, às vezes, segurar um lápis, foi preciso vários outros movimentos. Para a criança aprender, muitas vezes, a colocar o seu próprio casaco, foi necessário pequenos outros movimentos para chegar ali. Né? Então, esses pequenos movimentos são tão importantes quanto as grandes conquistas. Então, para isso tudo, né, a gente precisa pensar estratégias pedagógicas que sejam significativas para as crianças, né? E para isso a gente precisa ouvir as crianças, né? Ouvir as suas histórias, para a gente entender as suas necessidades, as suas potencialidades. E aí eu coloquei aqui, né, que o planejamento ele deve facilitar o espaço-tempo para que a criança não perca aquilo que ela tem de mais significativo, né, que é da infância, a curiosidade, a capacidade de se maravilhar, de se encantar com pequenas coisas, como a formiguinha, né, como a folha, com detalhes muitas vezes que nós adultos a gente já não enxerga mais, a gente olha e não enxerga mais. Então é um pouco essa poética assim que os autores propõem, né, quando a gente pensa, né, num fio de linha e um pouco de vento, que a professora deve saber o direcionamento do seu planejamento, né, então, ter um foco, ter um objetivo, ter uma intencionalidade, né, mas também permitir que as surpresas, que o inédito, que a curiosidade, que o encantamento das crianças também possa interferir, né, e ressignificar esse planejamento. Então, com isso, eu quero dizer que a criança é o foco do planejamento, não a atividade. Eu posso planejar uma brincadeira para um determinado dia, né? E esse termo atividade também a gente pode questionar, né? Atividade não no sentido de tarefa, de executar algo por executar, mas a gente pode, por exemplo, num planejamento, pensar uma brincadeira. Mas eu como professora, eu levo a proposta, mas as crianças não aderiram a essa proposta. Bom, eu então, como professora, eu repenso, reorganizo, né, para atender, então, para que aquilo que eu estou propondo seja significativo para as crianças. Mas, como eu disse lá no início, não quer dizer que
eu levo lá a proposta da amarelinha, né? Uma atividade que as crianças muitas vezes gostam. Levei a atividade da amarelinha, mas as crianças não quiseram interagir, não quiseram brincar. Mas eu tenho uma intencionalidade com aquela atividade, né? Então, eu posso pensar em adaptar ela, eu posso trazer outros elementos para ajustar e trazer as crianças, né? Envolver as crianças nessa minha proposta. Então, o planejamento ele não pode ser algo padronizado, né? Tenho lá meu caderninho, e aí eu vou com o meu caderninho. Dia 1, faço tal coisa. Dia 2, né, já tem tudo planejado, ano a ano. Isso não funciona, né? Então, a gente pode pensar em planejamento, sim, diário, semanal, mensal, né? E aí tem as metodologias, mas o que eu quero trazer aqui é que a gente é preciso ter uma intencionalidade pedagógica, mas as atividades, as propostas, as brincadeiras, elas podem ter uma flexibilidade, né, a depender do interesse das crianças. Isso tem a ver com a visão adultocêntrica, né? Muitas vezes a gente entende a visão adultocêntrica como o adulto que ensina e a criança só aprende. E a gente sabe, né, que a gente aprende muito, muito com as crianças. Aqui eu queria focar um pouco na questão da rotina, né? Qual a diferença rotina, ritual? É a mesma coisa? O que diferencia? Aqui eu trouxe algumas imagens, né, que nos ajudam a pensar. Eu procurei imagens da inteligência artificial para descaracterizar um pouco, eu já usava em outros momentos, imagens de escola mesmo, né? Mas às vezes tinha identificação, enfim. Então, hoje eu trouxe outras imagens aqui para a gente pensar a rotina e o ritual. A rotina, ela diz respeito a o que e quando, né? Então, podemos pensar na organização das diferentes ações educativas, né, ao longo de um turno, de um dia. Então, a professora lá tem o acolhimento das crianças, depois ela faz a roda da conversa, a roda da novidade, a roda, enfim, né? Cada um vai dando um nome para isso. Aí temos a hora do lanche, ou a hora do almoço, a hora do parque, do quintal, enfim. Então, esses diferentes tempos dentro do turno, dentro do dia, do turno, né, manhã ou tarde, ou dentro do dia, é o que constitui a rotina. Mas, dentro da rotina, nós temos os rituais, né, que é cada uma desses momentos. Então, o ritual, ele também é importante porque é o como e o porquê a gente faz determinada proposta dentro da rotina. Então, vocês vejam que aqui na imagem, a gente tem 2 momentos diferentes, né, na rotina. Tem ali o momento da pracinha, as crianças estão brincando na areia, e aí tem um momento ali da contação de histórias. Mas a forma como a gente vai contar essa história pode se constituir num ritual. Então, por exemplo, toda vez que a professora vai contar uma história, que chega o momento da rotina, a história, ela vai pedir para as crianças, cada uma pega a almofada, vai fazendo uma roda, faz uma respiração, ou então ela canta uma música, né, para cada um pegando a sua almofadinha, sentando ali na roda. Então, a forma como a gente vai organizar esses momentos específicos podem sim ter um ritual. Ou o momento, então, da brincadeira, de guardar os materiais, os brinquedos, a professora pede, então, que as crianças cantem uma música. Bom, aí a criança já sabe, quando ela vai cantar essa música, é a hora de guardar os brinquedos, organizar o espaço. Então, isso é um ritual. E é muito importante que nós tenhamos aí no cotidiano da educação infantil a rotina e o ritual, porque isso faz com que a criança já tenha uma previsão do que vai acontecer.
bom, agora esse é o momento da colina, depois vem o momento do lanche, aí é o momento da pracinha, né? Isso também vai gerar uma relação de pertencimento daquele lugar. A criança sabe o que vai acontecer naquele contexto, né? E vai se sentindo mais tranquila também. Nós adultos, por exemplo, quando a gente está no espaço e a gente sabe o que vai acontecer na sequência, isso também nos dá uma certa tranquilidade. Ou quando a gente chega num espaço novo que a gente não conhece, a gente não sabe como é que são os rituais, a gente também fica mais atento, né? Ou mais ansioso, ou mais angustiado, a depender de como cada um lida com isso, né? Então, a rotina e os rituais dentro da rotina são bem importantes aí para a criança. E aí, como eu anunciei lá no início, né? Eu trouxe algumas imagens, eu vou trazer algumas imagens também no decorrer da disciplina, porque eu acho que é uma outra forma de leitura, né? Essas imagens eu trouxe ali nas primeiras semanas, são imagens do Francesco Tonucci. Ele faz desenhos, né? Ele também é um provocador, assim, eu chamo ele um provocador porque os desenhos que ele faz sempre nos fazem pensar o que ele queria dizer com isso e o que essa imagem me trouxe, né? Então, vejam aqui, uma das imagens, né, são as crianças penduradas num gabideiro, né? A gente pode pensar que a educação infantil por muito tempo, né? Não que isso hoje já está superado, porque isso ainda está muito presente na sociedade, ainda é entendido como onde eu deixo as crianças, né? Os pais dizem assim, eu deixo o meu filho na escola, eu largo o meu filho na escola, né? Então, como um assistencialismo, né? E aqui a gente tem uma outra imagem em que a criança está brincando, mas ela observa que a professora está espiando ela. E aí ela chega para a mãe e diz, mamãe, estou preocupado, acho que a professora está suspeitando de mim. E isso também tem a ver a forma como a gente olha para as crianças, como a gente observa as crianças. Então, por muitas vezes, é melhor que a gente brinque junto com as crianças, né, para entender, para acompanhar, ao invés da gente ficar muito distante espiando as crianças. Mas isso também é algo que a gente vai retomar mais adiante quando a gente for falar de registro, né, e de documentação. Mas, e aí aqui eu quero fazer uma pausa dentro dessa fala, para trazer a atividade avaliativa, né, que já está lá no ambiente virtual, que é o quê? Que a partir das leituras, né, e do vídeo que estão ali nas primeiras aulas, vocês possam elaborar um texto reflexivo pensando quais hoje, né, vocês estão iniciando a disciplina, né, mas hoje, qual é o entendimento de vocês a respeito das principais dificuldades e facilidades sobre esse contexto na educação infantil na hora de fazer um planejamento? Então, eu queria muito que vocês se colocassem na posição de professoras, né? E, bom, vocês precisam fazer um planejamento. Quais seriam os desafios ou então as dificuldades e também, né, aquilo que, não, isso eu já sei como é que seria muito fácil, as facilidades para fazer esse planejamento, né? Então, que vocês pudessem escrever sobre isso. Por quê? Essas informações também são importantes para que eu traga mais elementos no decorrer da disciplina. Depois, lá na semana 3 e na semana 4, a gente vai falar sobre tempo, espaço, materialidades e subjetivação infantil. O que são as materialidades? São aqueles objetos materiais, né, que a gente utiliza no cotidiano da educação infantil. E aí, para isso, eu vou disponibilizar um texto da Maria Carmen Silveira Barbosa, Tempo e Cotidiano, Tempos para Viver a Infância. E aí eu já vou fazer um pedido que, caso vocês identifiquem algum texto que vocês já leram, que vocês já estudaram, vocês me avisam, eu troco por outro, trago outra leitura ou outra proposta. Bom, aqui eu vou dar só um pequeno spoiler, né? Porque depois vocês vão ler o texto, enfim, mas para dizer um pouco assim daquilo que eu fui construindo
nessa disciplina, que eu entendo que seja interessante, instigante, né, para vocês estudarem, e que tá, para mim, claro, para dar conta daquilo que nós temos na ementa, né? Então, ela vai fazendo uma crítica a essa visão adultocêntrica, principalmente do tempo, né? Nós adultos, nós nos guiamos pelo nosso relógio, o tempo relógio, né? Então, hora disso, hora daquilo, ou minuto disso, minuto daquilo, mas muito inspirado nessa questão da produtividade, né? Do fazer. E a criança, ela tem uma outra lógica, né? A criança, ela se organiza mais pelo tempo kairos, que é aquele tempo da fruição. Tem um autor, o Walter Cohen, ele fala muito sobre isso, né? O tempo kairos é aquele tempo que tem relação com o envolvimento, né? O encantamento, e a gente perde a hora. Pensem vocês, assim, às vezes vocês estão em algum espaço, em alguma situação, aí vocês olham para o relógio, nossa, já passou tudo isso, né? E vocês nem viram o tempo passar. Esse é o tempo kairos, que é o tempo da infância. Muitas vezes a gente diz para as crianças, hora de guardar os brinquedos, ou então acabou a brincadeira, e elas nos dizem assim, por quê? Porque elas estavam nesse tempo kairos, né? Então, esse texto vai fazer uma discussão sobre isso, que o cotidiano, ele não pode ser apenas para executar tarefas, mas esse tempo, esse espaço da educação infantil é onde as crianças vão construir os seus conhecimentos, vivenciar as suas experiências, né? E com isso elas vão constituir a sua identidade, de acordo com a cultura na qual elas estão inseridas. Outro aspecto também que o texto vai nos provocar é sobre a indissociabilidade entre cuidar e educar, né? Da gente pensar que o educar e o cuidar vão andar juntos. E eu acho que essa matemática que vocês também vão estudar bastante na disciplina da criança de 0 a 3, depois eu falo um pouco mais, né? Eu e a professora Maria Renata estamos pensando em fazer uma atividade interdisciplinar, e aí esse texto também vai falar sobre isso, né? De que em todos os momentos, né? Em toda a rotina da criança no espaço da educação infantil, está envolvido o cuidar e o educar. Quando eu vou trocar uma fralda, quando a criança está se alimentando, quando ela está brincando na pracinha, todos os momentos são momentos de cuidar e de educar, porque em todos esses momentos há envolvido o afeto, o vínculo, a aprendizagem. Então, isso é importante a gente ter claro. Não há, embora as atividades mais novas, é importante que a gente saiba que, sobretudo na educação infantil, todos os momentos são importantes, todos eles são significativos para as crianças. Não há um momento mais nobre ou menos nobre para elas. Elas aprendem em todos os contextos. Nessa aula também vai ter o vídeo do Marco Santoro. Ele vai falar sobre esse corpo e o movimento na educação infantil, né? Da importância dessa linguagem corporal nesse ambiente, né? Nesse contexto. Porque a criança, especialmente a criança da educação infantil, ela é muito corpo, ela vai se expressar, ela vai manifestar, ela vai aprender através do corpo, né? O adulto, ele por vezes, ele para. O corpo fica muito pacificado, quer dizer, ele fica muito sentado, ele pouco tem pouca oportunidade de mobilizar o corpo. Está travando a internet. Peraí, deixa eu voltar. Estava travando? Ângela, travou bem na metade, assim, a gente não conseguiu compreender nada, e até saíram, e a gente entrou de novo na chamada.
Só que foi muito rápido, oscilou. Tu tá nos escutando? A internet dela tá travando desde o Pois é, início, Eliane. essa que é agora bugou de vez, né? Não Isso. sei se... Ângela, tu estás nos escutando? Você escuta? Tá travando bastante, professora. Oi, me escutam? Agora sim. Tá travando bastante. A gente tá te ouvindo agora, mas tá travando bastante. Sim, escuta? É mais ou menos, Ângela. Tem travado, assim, só que agora, Ai. por último, assim, a gente não conseguiu escutar nada que tu estava falando. Deixa eu ver aqui. Não tá... E a apresentação também, pelo menos para agora que voltou. Peraí, deixa eu fazer. Peraí. Eu vou descompartilhar para ver se dá uma aliviada. Consegue me ouvir? Agora sim. Sim. Agora sim. Ok. Eu vou tentar seguir aqui. Se travar de novo, a gente pensa numa outra estratégia. Como eu falei lá no início, eu não estou em casa, né? Eu estou longe de casa, então. Mas aqui a gente teve uma reunião antes, funcionou bem, achei que ia funcionar. Mas pode ser o horário também. Mas agora Bom, que tu desligou a câmera e parou de compartilhar, parece que melhorou. Parece que parou de travar. Ah, então tá. Vou tentar seguir daqui. Vocês conseguiram compreender quando eu falava da rotina, do ritual? Ângela, essa parte, sim. A partir dali, quando tu terminou, aí eu pelo menos, já não consegui compreender mais o que tu estavas trazendo. Ah, tá, ok. Vou tentar seguir dali, então. Eu falava logo depois sobre a semana 3 e 4, que a gente vai discutir sobre a questão do tempo, espaço, materialidades, né? E aí, o texto que eu vou propor aí para discussão é da Maria Carmen Silveira Barbosa, e ela vai criticar justamente isso, assim, essa visão adultocêntrica do tempo, né? Que é o tempo relógio para o adulto. Nós nos guiamos muito sobre a lógica da produtividade, né, da eficiência, e as crianças não. As crianças seguem uma outra lógica, que é do tempo kairos. E aí, eu mencionei antes também que eu uso muito o Walter Cohen. O Walter Cohen faz uma discussão muito boa sobre isso. Ele fala do tempo cronos, que é o tempo relógio, e o tempo kairos, que é o tempo da alegria, né, do envolvimento, e é esse o tempo que rege a criança, né? Nós adultos, à medida que a gente vai avançando, principalmente no processo da escolarização, a gente já vai aprendendo a controlar o tempo, tá de olho sempre no relógio. A criança não, ela segue uma outra lógica. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, acabou a brincadeira, o que elas vão dizer? Ah, por quê? Porque elas queriam seguir brincando. Então, esse é o tempo kairos, que é o tempo do envolvimento, né? Nessas aulas também, esse texto, a gente vai falar sobre a questão do cuidar e educar, né? Que andam juntos dentro do contexto da educação infantil. Embora muitas vezes a gente associe o educar como algo mais nobre e o cuidar menos nobre, ambos são significativos e eles devem ser indissociáveis. Vocês vão discutir isso também numa outra disciplina, mas o que é preciso ficar claro é que ambos devem sempre caminhar juntos, o cuidar e educar. Por quê? A criança, essa relação do afeto, do vínculo, deve estar presente todo o tempo. E ela vai aprender
em todos os momentos, né? Não vai aprender só quando ela estiver sentadinha numa cadeira, lá na mesinha. Ela aprende no momento da higiene, no momento da refeição, no momento da pracinha. Então, todos os momentos são de aprendizagem. Eliane, eu vou deixar aberto aí para quando tu quiseres falar, tá? Fique bem à vontade. Depois, pessoal, eu vou compartilhar. Depois eu vou compartilhar os slides também, né? Para vocês poderem ir acompanhando. Aqui, de repente, se eu compartilhar, fica mais pesado. Nessa aula 3 e 4, eu também vou disponibilizar um vídeo, que é do Marco Santoro, que vai falar sobre esse corpo-movimento dentro do contexto da educação infantil. E aí ele vai discutir também a importância da expressão corporal, da manifestação corporal, né? Da gente possibilitar, através de diferentes brincadeiras propostas, múltiplas experiências, múltiplos estímulos sensoriais, visuais, auditivos, né? Porque para que esses estímulos possam também ser desafiadores, né? Provocadores, para envolver as crianças nos diferentes processos de aprender. Então, ele vai trazer uma importância muito grande para o movimento corporal, porque ele é uma forma, sobretudo na educação infantil, né? Depois, com o tempo e o processo de escolarização, a gente vai aprendendo a ficar mais tempo sentados, né? Diferente da educação infantil. Então, por isso que a gente chama de educação infantil, porque ela se diferencia em vários aspectos do ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino superior. Mas esse professor, ele vai destacar algumas relevâncias sobre o repertório motor e como isso vai também contribuir para o processo aí educativo das crianças ao longo da educação infantil. Depois, nessa semana, a gente vai ter uma tarefa, então essa tarefa já quero trazer para vocês, já vou dar o spoiler, né? A tarefa daquela semana, daquelas 2 semanas, será a organização de um planejamento, de uma proposta, né? De uma proposta que pode ser de um dia, de uma atividade, pode ser um projeto, né? Então, o tempo dessa proposta eu não vou delimitar, vocês vão dizer na hora do planejamento, tá? A partir, então, desse texto, desse vídeo, vocês farão o planejamento. E aí eu vou deixar lá uma orientação, pensando, bom, qual é o contexto, qual é o espaço para qual vocês pensaram esse planejamento, com quais crianças, pensaram para o berçário, pensaram para o maternal, para nível, né? Então, para fazer esse exercício de planejar e a gente poder seguir construindo a disciplina nessa lógica. Na sequência, na semana 5 e 6, vou falar sobre o cotidiano, linguagens e prática pedagógica. E aí, vocês já perceberam que eu gosto de trazer, né, vídeo, leitura, porque eu acho que são formas e fontes diferentes e que nos acionam também de formas diferentes. E aí, nessa aula, também vou trazer um vídeo de uma EMEI com diferentes propostas, né, com diferentes linguagens, propostas com diferentes linguagens, para que vocês tenham aí uma inspiração. E aí, a tarefa, talvez essa seja uma tarefa mais inusitada ou inédita para vocês, aí depois vocês me contam. Para essa aula, o que a gente pensou? Vocês vão fazer uma planta baixa de uma escola. O que é planta baixa? É aquele desenho que a gente faz se vocês forem pensar, bom, vou construir uma casa. O que eu quero nessa casa? Eu quero um quarto, 2 quartos, eu quero uma sala, uma cozinha. E agora, vocês vão fazer o exercício de desenhar uma escola. A escola dos sonhos de vocês.
uma escola que para você seja a escola ideal. Bom, nessa escola ideal, quantas salas teriam nessa escola ideal? Que tamanho seria essa sala? Quais são os outros espaços que teriam nessa escola dos sonhos de vocês? Então, vai ser um desenho, e a partir desse desenho, vocês vão escrever, bom, por que vocês pensaram em 5, 10, 15 espaços diferentes, né? Então, a proposta nessas aulas é essa, é usar também esse exercício, né, dessa outra linguagem que é o desenho, para poder expressar um pouco do que vocês pensam sobre a escola do sonho, a escola ideal, né? A escola que hoje vocês acham que seria a mais adequada aí para a educação infantil. Depois, na semana 7 e 8, né, já quase finalizando, vamos tratar sobre a organização, documentação pedagógica e avaliação, né? Então, como é que a gente vai documentar, como é que a gente vai registrar, ou então avaliar o planejamento do cotidiano da educação infantil. Para esse diálogo, vou trazer o texto aí do Paulo Fock, né, quando ele traz a documentação pedagógica, mas também vou trazer aí uma outra linguagem, possivelmente um vídeo, né, para a gente poder, ou uma revista, ainda estou analisando, para a gente poder seguir nessa nossa conversa. E depois, também imagens, né? Eu trouxe algumas imagens aqui no slide, depois vocês vão visualizar elas. E depois nós temos a semana 9, já lá em dezembro, com a nossa avaliação final. Para a avaliação final, nós vamos fazer uma atividade interdisciplinar, né? Eu e a professora Maria Renata, que vai trabalhar com vocês a aprendizagem de 0 a 3, né? Ou criança de 0 a 3, a gente vai fazer uma atividade interdisciplinar. Nós ainda não fechamos ali toda a proposta, mas assim que fechar, a gente já vai disponibilizar para que vocês também possam se organizar. A nossa ideia, se tudo der certo, é fazer um momento aí de diálogo com vocês nesse fechamento. E aí, vou tentar compartilhar novamente aqui para vocês verem uma imagem que eu trouxe, que eu gosto muito, que é do Frato, do Francesco Tonucci, né? Que ele vai dizer assim, ele está conversando com uma criança e ele diz, me ensina a brincar que eu já não me recordo mais. E ele defende que, para todos os estudiosos da infância e do desenvolvimento infantil, a brincadeira é a experiência mais importante na vida de um homem e de uma mulher. Ao longo da vida, todo o cimento sobre o qual se constrói nossa formação e nossa cultura foi adquirido nos primeiros anos de vida brincando. Eu uso muito essa frase, volta e meia eu trago ela, porque eu acho que ela é muito significativa e ela diz muito da importância, da relevância, né, que é a educação infantil. O papel importante que os professores têm nesse contexto, juntamente com as crianças. Então, meus queridos, minhas queridas, esse era um pouco da disciplina, né, que vem aí, pensada com muito carinho, o que vai contribuir com vocês nessa etapa em que vocês estão, o que vai somar, né, a partir do que você já tem estudado. Eliane, deixa aberta aí para ti, se tem mais alguma contribuição. Não, agradecer, Ângela. E eu estava aqui lembrando, a partir, né, do teu comentário, da documentação pedagógica, e aí eu lembrei que numa das EMEIs que eu atuo, a gente faz registros, né, e aí cada um escolhe como vai registrar. Então, não tem um modelo, não tem um padrão, não é algo que é criativo e, ao mesmo tempo, que tu vai mostrar a tua intencionalidade com as crianças, a partir das proposições. E aí eu lembrei que talvez fosse interessante para elas, se o pessoal quisesse, a gente fazer conversar com as demais professoras e a gente fazer um momento de compartilhar. Talvez até para elas terem esse olhar. Claro que tu vai apresentar uma escola, né, entre aspas, numa EMEI,
E aí eu também estou em 2 outras EMEIs, então, tantas outras EMEIs que a gente tem, também tem de ensino fundamental, enfim, mas eu acho que seria interessante, agora, te ouvindo antes, eu não tinha pensado isso, mas eu acho que seria bacana para elas, em vez de uma outro tipo de atividade, elas terem essa oportunidade de compartilhar conosco essa apresentação, e aí conversarem conosco, tirarem dúvidas, se fosse fazer, fariam diferente, como que fariam, sabe? Eu acho que um momento de compartilhar realmente, não sei se é significativo ou não, mas também pensando nas demandas de final, porque elas estão com várias disciplinas, né? O pessoal, quando eu falo elas, é como disse a Ângela lá, que a maioria da pedagogia e da educação infantil são elas, mas, enfim, o pessoal, tá? Aí eu deixo como sugestão, Ângela. Aí daqui a pouco também para o grupo refletir e ver a pertinência, mas com certeza as gurias iriam topar esse desafio. E eu acho que para as estudantes se enriquecer, né? Não que a gente tenha intenção de ser, né, uma escola ideal, longe disso, mas a gente busca estar sempre repensando a nossa prática, né? A todas as práticas educativas e que são ambientais nessa amplitude, nesse compartilhar. Então, poderia ter citado a outra e-mail, mas como a gente não tem esse hábito, então não tenho como fazer esse convite para o outro grupo. Mas o grupo daqui da e-mail Verê, eu posso fazer esse convite, se for de interesse de vocês, e a gente pode estar pensando juntas, fazer uma roda mesmo, de conversa, a gente mostra para vocês, compartilha o vivido extraordinário deste ano, e toda a documentação, e aí a partir dela o pessoal vai conversando, vai trazendo dúvidas, não sei, fica como sugestão aí. Eu adorei, né? Eu acho que uma roda de conversa, diálogo, inspirações são sempre muito válidas, mas vou deixar vocês pensarem, né? E aí a gente organiza uma noite aí para ter essa roda de conversa. Porque essas experiências que vêm, né? A gente fala do chão da escola, mas pode ser da parede da escola, do teto da escola, mas que é desse contexto da educação infantil, acho que isso é muito enriquecedor. Então, fica aí fica o convite, né? Acho que a proposta é muito boa, Eliane. Acho ótima. Boa não, acho ótima. Eridiane? Oi, boa noite. Desculpa, queria fazer uma pergunta que eu não consegui entrar antes, que eu não estava em casa, não tinha conseguido, estava no trabalho também. E eu queria só saber se está gravada a nossa aula, se eu posso assistir depois para ver o que eu perdi. Então, Eridiane, sim, eu estou gravando. O que aconteceu? Lá no início eu comecei a compartilhar a tela e acabou travando. Eu estou aqui num espaço em que eu não tenho muito controle sobre a internet, né? Estou aqui participando de um evento fora de Rio Grande, mas depois eu vou retomar ali a gravação, vou ver se está direitinho, vou compartilhar os slides também, separado na aula de hoje ali. Nas aulas 1 e 2, vai estar ali os slides, para vocês olharem ali. Eu deixei algumas imagens também que eu queria trazer, mas aí a internet me boicotou. Mas não há problema, a gente vai se entendendo. Quem tiver mais perguntas, colocações, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui, ó, da Carla. A apresentação, sim, será disponibilizada. A Marivone, todas são individuais? Não, algumas vão ser em grupo. Essa primeira atividade, o que tu acha, Eliane? Podemos combinar em duplas essa primeira atividade? A do texto? Isso. É que algumas já postaram. Aí eu acho que nesse momento fica inviável. Individual. Ok. A primeira nós deixamos individual, as outras a gente vai, então, fazendo ou em duplas ou em trios. Eu brinco aqui sempre que depois de 4 já vira uma banda de pagode, aí já é festa, aí já não dá mais para fazer trabalho. Mas aí a gente vai destacando aí sempre na atividade. Ok, quando a gente coloca em dupla, em trio, né, não gosto de colocar como uma obrigação, mas uma condição, né, pode ser aí a opção de cada um. E vocês estão gostando do curso? Está sendo um curso provocativo? Não precisam me dizer que é muito trabalho, porque isso eu sei, né? Eu também já passei por isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês são sempre assim quietinhos ou é só hoje? São sempre quietinhos. É, bem quietinhos. Eu tô adorando. Eu tô gostando. Ai, Resolveram de começar a lecionar e ser professora. Mas eu tô adorando, que porque coisa. tem bastante desafios, né? Sim, Vai olhar, não, a gente acha que é um pouquinho, mas daqui a pouco vai, tem mais um degrauzinho aqui, aí dá uma assustada, mas a gente consegue. é isso aí, isso aí. E assim, quando a gente diz a criança, nós, né, para aprender a caminhar, a gente teve que cair, muitas vezes. A gente só aprende a se equilibrar se a gente tem o desequilíbrio. Então, muitas vezes são as dificuldades, os desafios que estão nos movimentando e fazem com que a gente cresça também, né? Então, vamos encarar dessa forma. A Denise pergunta ali, sim, Denise, eu vou fazer uma tabelinha e vou colocar ali o valor das atividades, mas já adianto que a atividade final, ela é 6 e as demais vão fechar em 4. E, Ângela, e o primeiro, agora o texto já tem a nota ali, o e-mail também, tu colocasse. Eu acho que só as demais que tu vais contabilizando, dividindo mais as duas atividades, né? Ou como que tu vai pensar? Isso, para fechar ali o valor do 4. Mas façam atividade, pessoal, não pensando no valor, né? No valor numérico. Façam atividade pensando na contribuição da formação de vocês. Isso é muito importante, porque quando a gente vê o retorno de vocês, o feedback de vocês, é a partir disso que a gente consegue planejar outras coisas. Então, muitas vezes, quando eu vejo alguma atividade, eu entendo que algum conceito, alguma coisa que eu achei que eu tivesse explicado bem numa aula anterior. Ângela, vocês estão, acho que travou. Bom, acho que travou, né? Para vocês também? De novo. Tá. Sim. Travou. Agora me ouvem, né? Me escutam. Sim. Sim. Ok. Nós vamos ter assim, ó, o meu desejo é que a gente tenha sim uma atividade final e que a gente possa ter um diálogo. Agora, como a gente vai organizar isso, eu ainda estou estudando, mas eu gosto muito de ouvir vocês, né? Para que vocês também tenham aquilo que a gente chama de protagonismo, porque vocês têm experiências, vocês têm vivências, vocês têm estudo e estão passando por esse processo de formação e têm o que dizer. Então, eu quero fazer esse movimento aí da gente ter um momento de diálogo. Não sei se vai ser nesse formato, vocês presencialmente, lá no polo, não sei ainda como é que a gente vai ser. E eu quero fazer isso interdisciplinar, para que vocês não tenham que fazer vários trabalhos pequenos, digamos assim, para cada uma das disciplinas, mas que pelo menos em 2 disciplinas a gente consiga se articular. Mas assim que a gente conseguir fechar, talvez quando vocês tiverem aula com a professora Maria Renata, ela já avise vocês como é que vai ser. A gente está costurando isso. Aí quando a colcha estiver bem costuradinha, bonitinha, a gente mostra para vocês. Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa que eu tenha falado aí durante a apresentação ali, que não tenha ficado claro? Tudo claro e transparente. Eliane, não sei se tu tens mais alguma coisa que queiras colocar para elas. Não, eu acredito que não. Eu fiquei, né, refletindo. Elas compreenderam, no caso, né, que é fictício o planejamento. Elas não terão que colocar em prática nesse momento. Vai ser mais delas construírem pensando em como iriam aplicar, porque daqui a pouco podem surgir essas dúvidas, assim, só para ficar bem claro que é fictício, não terão que apresentar.
mas é a mesma coisa do texto reflexivo. É algo muito pessoal, mas ancorado ali com os autores, mas que vocês possam realmente compartilhar conosco os conhecimentos, sugestões também, compartilhando as atividades, e a gente tem esse espaço de conversação, refletindo a partir do que vocês vão compartilhando, porque vocês são muitos entre números. Então, ao mesmo tempo, vou tentar, né, vou fazer essa leitura individual, mas pensando que qual é a compreensão de vocês da educação infantil, do chão da escola? E a gente sabe que não existe um chão ideal. O que existe são diferentes chãos, né, que nós precisamos, mas que estão nesse contexto, nos contextos em que transitamos. Então, eu acho que é isso. Vocês têm que pensar o quê? Como fariam esse planejamento, mas pensando assim, ó, bom, a minha escolha metodológica é projeto na educação infantil, já defendendo esses projetos na educação infantil. Não, não é projeto, é temática. Seja o que for, já para a gente conseguir acompanhar, entre aspas, né, compartilhar os conhecimentos que vocês têm do que leram, da Barbosa, enfim, de outros autores que a Ângela foi trazendo e de tantos outros que vocês já conheceram durante o curso. Tá bem? Acho que era isso. Obrigada. Perfeito. E isso, assim, o que a Eliane traz, eu acho muito, muito importante, porque vocês trazerem ali nas escritas de vocês a experiência de vocês, outras coisas que vocês já leram e conseguir fazer essas costuras, essas articulações, isso é muito importante, né? Porque a gente não pode entender, bom, agora eu estou com essa disciplina, eu vou ler só isso aqui, todo o resto eu esqueço. Não. Tudo aquilo que vocês já foram vendo, vocês podem ir articulando, né? A gente usa muito a expressão de costurando, porque a gente vai juntando os retalhinhos e vai formando uma peça. Quero dizer para vocês também que eu estou bem feliz de estar aqui com a Eliane, né? A Eliane, uma colega, uma parceira, assim, de tantas outras atividades. É muito bom estarmos juntas aqui com vocês nessa disciplina. Então tá, já que vocês não têm dúvida, tá tudo tranquilo, tudo transparente, tá ótimo, mas elas vão surgindo e vocês também têm, né, os contatos, enfim, que vocês podem nos acionar. Vamos ver o que a Regiane botou aqui. A gente não atingiu o estágio da dúvida ainda. Ainda não. Boa, Ana. Ok, obrigada, viu? É uma pena, né? Slides, mas coisas da tecnologia que a gente não domina. Que bom, Nicole, que bom. A ideia é essa, assim, a gente começar com textos mais poéticos, né? Mais acessíveis, enfim. E aí a gente vai avançando, se aprofundando aí no conhecimento. Mônica, ou Moa, né? Muito obrigada aí por me assessorar, né? Abrindo a porta para os colegas. E, pessoal, então, de minha parte é isso. Eu acho que nós vamos ter outro momento assim também. Gosto muito desses diálogos, né? Porque aí a gente vai também, às vezes, aquilo que a gente não consegue dar conta lá no AVA, né? A gente consegue dar conta aqui. Então, muito obrigada por hoje, né? E nós seguimos em contato e nos vemos em outra oportunidade. Abração a todos. Beijo, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau.